Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre os métodos de representação da cartografia temática. Os métodos de representação da cartografia temática, atualmente conhecidos e utilizados no mundo inteiro, estabeleceram-se com base na transformação da percepção do mundo, realizada no fim do século XVII e início do século XVIII. Com isso, a ideia de descrição e catalogalização de elementos relacionados à superfície da Terra foram deixados de lado e o foco passou a ser concentrado em apenas um desses elementos, tendo em vista obter o maior entendimento e manejo do espaço. Além de contemplar as necessidades práticas do cotidiano, a cartografia temática dispôs também a satisfazer a procura proveniente dos pensamentos filosóficos e metodológicos de várias áreas do conhecimento científico. Com isso, fez com que surgisse uma crescente busca por especialização, iniciando com acréscimos qualitativos, nos quais podemos citar o uso da terra e a cobertura do solo, seguindo com representações temáticas de fenômenos que não passavam materialmente e geometricamente sobre a superfície da Terra, que podemos citar que são os casos do magnetismo terrestre, dos ventos e as correntes. Os métodos de representações, eles são de 4 tipos. Eles podem ser métodos de representações qualitativas, ordenadas, quantitativas e dinâmicas. Porém, nesse trabalho iremos apenas abordar 2, que são as qualitativas e as ordenadas. Tratando especificamente do tipo de representação qualitativa, temos que este é o tipo de representação que mapeia um atributo nominal, ou seja, relaciona uma variável ao mapa sem que haja uma hierarquia ou ordem do fenômeno representado. Para a elaboração desse tipo de mapa, podemos citar como exemplos nomes ou classificações territoriais, dados morfoclimáticos de uma dada região, características qualitativas da população ou até mesmo características qualitativas setoriais. Esses fenômenos qualitativos, eles apresentam-se em 3 modos, que podem ser pontual, linear ou zonal, e eles podem ser representados no mapa fazendo-se uso das variáveis visuais do tipo cor, granulação, forma ou orientação. O tipo de representação qualitativa pontual é aquela que leva em conta os dados individualizados, ou seja, esses dados são atribuídos ao mapa e, caso haja agrupamentos ou dispersões, é possível identificá-los no mapa por meio desses pontos que representam o fenômeno. Para esse tipo de representação, utiliza-se variáveis visuais do tipo forma, orientação ou cor. Outro tipo de representação qualitativa é a linear, é aquela indicada para representar feições que desenvolvam linearmente no espaço um determinado fenômeno, como a rede viária, a hidrografia, e por isso podem ser reduzidos à forma de uma linha. Esse tipo de representação pode ser feito por meio das variáveis visuais do tipo forma, cor, granulação ou orientação. Por último, a representação qualitativa zonal, aquela geralmente utilizada quando o dado nominal ele permite uma subdivisão de grupos ou territórios, ou seja, subdivide uma feição, formando polígonos que geram o parcelamento de uma feição maior. Pode-se usar para esse tipo de representação variáveis do tipo cor, forma, granulação ou orientação. Bom, como exemplo da representação qualitativa pontual, nós temos o mapa da região Nordeste, em que é representado os tipos de energia produzidos em cada estado da região no ano de 2016. Fazendo uma análise crítica do mapa qualitativo pontual, vemos que os tipos de energia eles estão representados através de pontos, utilizando a variável visual forma.
como a gente pode ver aqui na legenda. Os símbolos, eles estão associados aos tipos de energia hidrelétrica, energia eólica, energia termoelétrica e energia solar. Já o título, ele responde convenientemente às perguntas o que, onde e quando. Percebe-se que os estados que têm maior diversidade de produção energética são os estados da Bahia e de Pernambuco, apresentando os 4 tipos de energia produzidos na região Nordeste, enquanto que Sergipe apresenta apenas um tipo de energia. Este fato ele pode ser justificado pelo maior e menor investimento no setor energético dessas áreas, respectivamente. Este mapa também apresenta tendências evolutivas, tendo em vista que os dados estão sendo constantemente atualizados e novos tipos de energia podem ser produzidos na região. No demais, ele também possui os elementos básicos de referência, como escala, fontes dos dados, data de elaboração, legenda, orientação, datum horizontal e datum vertical. Aqui nós temos um exemplo da representação qualitativa linear. O mapa ele apresenta os tipos de superfície das rodovias federais na região centro-leste do estado da Bahia, no ano de 2015, e responde de maneira convencional às perguntas o que, onde e quando. Na região destacada estão representadas as superfícies do tipo duplicada, em duplicação, implantada, leito natural, pavimentada e planejada, como a gente pode observar aqui na legenda. Foram utilizados neste caso as variáveis visuais forma, cor e granulação aplicadas às linhas. Pode-se observar que a maior incidência de superfícies do tipo pavimentada, que está representada aqui no mapa com a linha lilás escura, e apenas uma duplicada, que se localiza próximo ao litoral e à capital do estado. Este último fato ele pode ser explicado pela maior densidade populacional e o maior atrativo turístico nessa região, que acarreta em maiores investimentos nas rodovias. No demais, o mapa também apresenta os elementos básicos, como escala, referência, orientação, elaboração, fonte dos dados, e também apresenta tendências evolutivas, visto que as superfícies das rodovias podem ser temporalmente alteradas. Temos agora um tipo de mapa qualitativo zonal. O mapa ele trata das regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco e foi utilizada a variável visual cor para a representação dessas regiões. Temos no título o tema do mapa de forma bem clara e a localidade aonde está atribuído o fenômeno representado. Na legenda tem a indicação da cor referente à região de desenvolvimento do estado. Temos a legenda, a escala gráfica, a indicação do norte, a fonte e em cada local é representado uma região por sua determinada cor. Não possui o ano, não indica o ano no título do mapa, visto que é um fenômeno que não é passível de mudanças periódicas, por isso o ano de publicação, o ano de criação do mapa, ele é indicado no rodapé. E esse é o tipo de mapa qualitativo zonal. Mais adiante vamos ver outros exemplos dos tipos de representação abordados. Bom, agora nós vamos falar sobre as representações ordenadas. As representações ordenadas, segundo Martinelli, são sugeridas quando as classes se inscrevem numa sequência única e universalmente admitidas, definindo-se assim as hierarquias. Os fenômenos podem manifestar-se em pontos, linhas ou áreas. Apesar da variável mais adequada para o caso ser o valor, a ordem é entendida também tanto na concepção dos valores, dominando a percepção das matizes, nas modulações de cor e saturação, quanto na percepção de uma só cor de base. Isto constitui a harmonia monocromática. Para implantação pontual,
ordenada, fixa-se o tamanho e a forma elementar e varia-se o valor visual. Para implantação linear, ordenada, fixa-se a espessura do traço e varia-se o seu valor visual. Para implantação zonal, considera-se uma variação visual de valor na extensão da ocorrência ou quando se tratando da variável visual cor, variando do claro para o escuro. Para exemplificar o tipo de representação ordenada, o primeiro mapa que iremos mostrar é o mapa ordenado pontual. Esse mapa trata-se de uma hierarquia dos locais de saúde, ou seja, hospitais, UPA, PSF, do município de Timbaúba, que se localiza na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. O foco principal desse documento cartográfico é ordenar, de acordo com o grau de importância, os pontos de atendimento de saúde existentes na cidade. Então, a gente fazendo uma análise crítica desse documento, podemos constatar que no título temos o tema do estudo, que é a hierarquia dos locais de saúde, o local, que é no município de Timbaúba, e o ano, que é 2016, atendendo as questões de o que, onde e quando. Com relação à legenda, ela é bastante clara, informando todos os elementos existentes na parte principal do mapa e passando uma ideia de hierarquia dos pontos em ordem decrescente. Uma observação que devemos fazer é que todos os pontos eles estão no mesmo tamanho, o que está variando justamente é a questão da ordem, da hierarquia, que podemos observar que o hospital, como ele foi classificado como de maior importância, ele está uma cor totalmente sólida. A UPA, que é do segundo grau de importância, ela começa a aparecer um tom amarelo, e o PSF, que é o último grau de importância, ela tem uma cor amarela mais aparente do que os demais. Então, como o mapa ele apresenta um único assunto a ser tratado, ele representa apenas um pequeno agrupamento de pontos que simboliza as unidades de saúde. Então, o único agrupamento que existe é justamente os locais de saúde. É a única coisa que se trata desse mapa. E também temos os elementos complementares da escala gráfica, que são a orientação, que é o norte, os dados de projeção, a escala gráfica, a fonte de pesquisa, o mapa de localização e os integrantes. Temos agora um exemplo de mapa ordenado linear. O mapa ele trata da hierarquia entre as rodovias federais e estaduais de Pernambuco. Na verdade, a ideia foi ordenar esse fenômeno, dando destaque às rodovias federais e abaixo na hierarquia as rodovias estaduais. O ano ele não está presente no título porque esse fenômeno também não é passível de mudança periódica, então ele é indicado no rodapé. Nós percebemos uma concentração de rodovias estaduais a leste do estado, isso devido à localização da capital pernambucana, o que acaba concentrando a população e a oferta de serviços. Temos a escala gráfica e a feição maior, que é o estado de Pernambuco. Então fica bem claro nesse mapa, até de forma intuitiva, quando se olha de imediato para ele, uma hierarquia que existe entre esses dois tipos de rodovias. Como exemplo da representação ordenada zonal, nós temos um mapa intitulado Produto Interno Bruto, PIB, do estado de Roraima, no ano de 2013. Esse mapa aborda uma classificação de valores do Produto Interno Bruto dos municípios existentes no estado de Roraima, localizado na região norte do Brasil. Trata-se de um mapa ordenado qualitativo que evidencia uma hierarquia e uma relação entre os objetos, seguindo uma ordem.
Esta ordem é percebida após a associação da legenda ao próprio estado mostrado no mapa, ordenando tanto o valor como também a cor. Podemos observar que a cor mais clara representa um intervalo de menor valor do PIB e a cor mais escura o intervalo de maior valor. Ao analisar criticamente o mapa, é possível verificar que no título consta-se o tema, local e o ano do objeto representado. Na legenda, apresentam-se dados necessários para um melhor entendimento na visualização do leitor, explicitando os valores em reais do PIB de acordo com as cores selecionadas no município, tornando clara a ideia de hierarquia desses valores, variando a tonalidade de uma única cor, isto é, uma sequência de tons contínuos, indo de tons mais suaves aos mais fortes em cada município do estado de Roraima, de acordo com o respectivo valor do PIB. Por exemplo, analisando o próprio mapa, observa-se que os municípios que obtiveram o menor PIB em 2013 estão representados na cor cinza claro, enquanto que o município que apresenta o maior valor do PIB está representado na cor preta. É possível observar também os elementos complementares, como escala gráfica, orientação, dados da projeção, fonte de pesquisa e integrantes responsáveis pela criação do mapa. Bom, pessoal, é isso. Obrigada pela atenção.